Então, salve, salve, turma do nono ano. Tudo beleza com vocês, gente? Tá começando aqui, né, mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente de geografia. Eu sou o professor Rian Antunes e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da gente, beleza? Lembrando, né, a gente continua ainda estudando o capítulo 10, né, onde a gente começou, né, na verdade, a falar um pouco sobre o continente asiático, não, sobre o continente africano, beleza? E o continente asiático era o que a gente estava estudando anteriormente. E a gente continua a falar ainda sobre o quê? Sobre o continente africano, beleza? A gente chegou a mostrar, né, o que foram, na verdade, essas etapas cruciais dentro do continente, né, que foi o período do colonialismo, do neocolonialismo, né, e do descolonialismo, né, ou seja, da descolonização. Então a gente sabe que o colonialismo começou ali, lembra? Aqui só revisando um pouco o que é que foi a nossa última aula, tá bom, galera? Então a gente sabe que o colonialismo existiu ali dentro do continente africano mesmo após antes das grandes navegações. O continente africano ele já era um continente mirado, né? Ou seja, pelas grandes potências europeias. Ele era um continente praticamente visado por possuir grandes terras, por possuir terras muito férteis e por possuir também o quê? Grandes riquezas naturais. Tanto é que a condição do continente africano hoje, né, ou seja, se hoje é um continente praticamente falido, né, é um continente, né, que todos os países que o compõem são, né, com países abaixo da linha da pobreza e da miséria, são continentes que têm os índices de desenvolvimento humano lá embaixo. Esse fator a gente simplesmente assemelha bastante o quê? Ao que os europeus fizeram com todo este continente, né? Ou seja, saqueando todo o quê? Saqueando todas as riquezas existentes dentro dele. Beleza, gente? Então, galera, a gente passa a falar um pouco sobre o quê? Um continente marcado pelo sofrimento. A página 305, cenário 6 ainda, beleza? O professor vai explicar, lembrando, né, que as etapas cruciais do colonialismo, neocolonialismo e descolonização. O colonialismo começou antes das grandes navegações, né, ou seja, com o continente sendo mirado e visado para a obtenção de riquezas. O neocolonialismo, né, a gente sabe que já foi aquela nova invasão dentro do continente, ou seja, essa nova invasão influenciada pelo mercado capitalista e pelo sistema econômico capitalista. E a descolonização é quando realmente, por exemplo, no período da Guerra Fria, né, ou seja, acabou a disputa do capitalismo e do socialismo e as principais potências europeias viram as costas, né, para a pobreza existente dentro do continente, a pobreza que eles mesmos causaram, ok? Então vamos aqui, a gente sabe que os principais problemas, né, ou seja, esse continente é marcado pelo sofrimento simplesmente pelo quê? Pela imposição do modo de vida europeu, que marca, né, ou seja, esse neocolonialismo, aonde os europeus chegaram, né, com um novo modo de viver, né, ou seja, para os africanos existentes no continente. Antigamente as famílias africanas elas viviam sobre o quê? Sobre a agricultura familiar, beleza? Que eram quando o quê? Quando as famílias elas tinham o quê? Um ideal de fraternidade ali entre as pessoas, ou seja, eles plantavam, né? Ou seja, para comer, né? E isso trocava essa fraternidade entre as principais famílias africanas. Então o europeu chega e instala modos de produção baseado em plantation, né? Que o que significa esses plantations? O europeu chega, planta aqui, mas toda a produção vai ser voltada para o comércio exterior, vai ser voltada para o quê? Para exportação, beleza? Então, o modo de vida, então os europeus chegaram aqui dentro do continente, tiraram praticamente o quê? Toda a prática cultural existente dentro das famílias africanas, que era a agricultura familiar, a fraternidade e tudo mais, isso aqui não existe mais. Dentro do continente vai ter enormes plantações de arroz, de feijão, de soja, enfim, mas ainda dentro do continente é o continente onde tem mais fome existente no mundo. Fica sendo até uma questão contraditória, né, galera? Um dos continentes que mais produz alimentos é o continente onde a gente tem mais fome e calamidade pública no momento, ok? Ultimamente também o país, né, o continente, perdão, enfrenta um drama de calamidade pública existente ainda até hoje, como por exemplo o drama da AIDS. Ok, gente? É muito, mas muito alta mesmo as taxas de infecção pelo HIV dentro do continente africano. E principalmente, gente, principalmente entre a população jovem, né, ali em torno que dos 24 anos. E isso afeta também na questão o quê? Na questão
do país, né? Ou seja, na questão econômica do país, porque os jovens da África estão cada vez mais adquirindo o vírus e os jovens, na verdade, é quem praticamente movimenta toda a economia de qualquer território, beleza, gente? Então, se os jovens estão cada vez mais se infectando, né, cada vez mais eles não irão o quê? Praticamente exercer a mão de obra, né, trabalhar e contribuir para que o Estado não venha a falir. Beleza, gente? E isso tem sido um problema bem grande também aí para o continente africano enfrentar. E entre os principais, né, os conflitos entre as elites tribais. Lembra que o professor falou na última aula que quando a Europa dá as costas, né, para o continente africano, que a gente chama de descolonização, ok? Entra em vigor o quê? Entram em vigor os regimes das elites tribais, ou seja, o regime dos tribalistas. Então aqui está o continente africano. O que a Europa fez foi justamente isso. Os europeus chegaram e dividiram todo o continente africano. Justamente para o quê? Justamente para que eles não se unissem, ok? Então, por exemplo, eles eram um povo, né, na verdade, totalmente unido, mas que os europeus chegaram e dividiram ele em elites tribais, para que eles o quê? Para que eles não pudessem um dia se unificarem, né, e derrotar o inimigo que era o colonizador europeu. Tudo bem? E essas elites tribais permanecem vivas até hoje. E isso é o que dá origem a intensos conflitos existentes dentro do continente. Ou seja, a elite A não bate muito bem com a elite B, e a elite B não concorda muito bem com a elite C, e assim sucessivamente, beleza? Isso só restabelece um conflito existente há muitos e muitos anos atrás, ou seja, ainda isso é contemporâneo, ou seja, isso ainda permanece nos dias atuais. Tudo bem, gente? Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje, mas peguem aí o exercício, beleza, para a realização da atividade, que fica sendo a página 323, questões 5, 1 e 2. Tudo bem, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!